Olá, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco sobre a leitura deste domingo da Transfiguração, dia 6 de agosto de 2023. Primeira leitura, então, do livro de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lampura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu vinham como um filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas os serviam. Seu poder é um poder eterno que não será tirado, e seu reino, reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, segunda leitura, nós temos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu filho bem-amado, no qual ponho o meu querer. Esta voz nós ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, agora o Evangelho, Mateus, capítulo 17, de 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante dele. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho bem-amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. A primeira leitura do livro de Daniel, será o que ela está nos dizendo? Vamos lembrar que esse texto, né, tem este estilo apocalipse, né? Uma literatura apocalíptica, cheio de imagens, de símbolos, né? Então, essa forma espetacular de apresentar a manifestação de Deus. Mas o que nos importa aqui deixar mais aparente é o quê? É justamente estes símbolos que aparecem
mas que vai revelando, né, este poder de Deus, que vence todos os outros planos, projetos diabólicos de violência, de opressão, todos aquilo que vai contra o plano de Deus, né? E aí aparece essa figura diante desse ancião como o filho do homem. Aqui, no texto, esse filho do homem pode ser pensado também como que este povo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz as leituras bíblicas, principalmente hoje em dia, que a nossa tendência é simplesmente ler numa visão muito subjetiva, ou seja, somente relacionado a mim. Claro que também é evidente que está, porém é relacionado também a mim dentro de um povo, né? Dentro de uma nação, que no caso nosso, a igreja, né? Agora nos tempos atuais, a igreja de Cristo. Então, o filho do homem pode ser, nesse sentido, cada cristão que procura expressar a vontade de Deus sendo testemunha neste mundo, né? Mas também aqui a figura do homem aparece como esse prototipo, aquilo que seria, aquilo que viria, né? Que para nós veio Jesus Cristo. Então, esse filho do homem, como referente ao filho que seria enviado, encarnado, vivido, né? Morto e ressuscitado, como também cada cristão. Também é imagem também. Se Cristo é o primogênito de muitos irmãos, então também se refere ao Filho do Homem, também como os cristãos vivendo por participação em Cristo, nesta igreja peregrina até a ressurreição. Bom, a segunda leitura da carta de Pedro, a gente percebe que se refere a esse testemunho da transfiguração, né? Jesus, o fruto da experiência, convivência desses primeiros discípulos. Os cristãos, então, são chamados a realizar esse projeto. Eu acho bem interessante quando a gente está rezando o texto, né, os luminosos, dos mistérios luminosos, que nós rezamos esse mistério da transfiguração. Né, você tem a pregação do reino, lá no terceiro mistério, que a gente contempla, e depois a transfiguração nos embates, nas dificuldades da vida, é, nas contradições da pregação do Evangelho, da vivência da nossa missão de batizados, nós temos também esses momentos de transfiguração, momentâneos, né? Às vezes podem ser experiências intensas, vai variar as experiências, tá, gente? Não estou dizendo aqui simplesmente das coisas espetaculares, estou tendo uma visão, epa, peraí, calma, muita calma nessa hora, né? Mas vivências profundas da manifestação de Deus no meio da comunidade, no caminhar da igreja. Então, e também a antecipação, né, uma visão antecipada daquilo que seria aquilo que está nos prometido, que é a ressurreição, que já aconteceu em Cristo e já desponta e já está acontecendo de forma parcial e como penumbra na nossa caminhada de cristãos. Então, vamos dizer, uma certa revelação, antecipação daquilo que seremos, acontece no nosso dia, nas relações, nas experiências profundas com o amor fraterno, a experiência profunda com o encontro profundo de Deus, com o irmão, com os sinais dos tempos, na vida interior. Em vários sentidos isso acontece, né? Aí nós temos o Evangelho. Aí nós temos o relato, nós temos 3 discípulos, nós temos 2 figuras, Moisés e Elias. Moisés a lei e Elias os profetas, né? A figura dos profetas. E aí os discípulos que ainda não entendem muito bem. Vocês vão percebendo que todo o evangelho, quando mostra os discípulos, eles sempre têm dificuldade de entender. É porque ainda, né, estava neste caminhar e ainda eles não tinham recebido nessa força que viria com o derramamento do Espírito Santo. Então era preciso caminhar, aprender pedagogicamente como esse povo
também lembra do povo do deserto, mas esse povo que também é peregrino, que sente essas dificuldades, que às vezes espera um Messias poderoso com espada, né? Que ele vai derrotar todo o mal, a nossa tendência que nós vimos domingo passado, né? De não querer o joio, a gente achar que a gente tudo que é ruim tem que morrer. Isso não é cristão, isso aí né? Vai ser um grande erro. Esse aí vai justamente contra a mensagem cristã. A colheita vai chegar, então é preciso ter paciência, é preciso entender que nesta caminhada da pregação do reino teremos transfigurações. Seremos como que homens e mulheres proféticos, né? Mas é preciso deixar o julgamento para Deus, não a nós mesmos, né? Então Jesus é revelado como este filho muito amado, este filho que integra em si, né, tanto Moisés como Elias. Esta imagem que é narrada nesse texto quer dizer deste filho do homem, né, agora com letra maiúscula, né? Ele, o primogênito, ele que nele é o reino, nele ele é o evangelho, ele é o filho, né? O filho de Deus com letra maiúscula, e nós, por participação nele, somos filhos nele, né? Filhos do mesmo pai, mas por adoção e filhos no filho, né? Então nós vamos caminhando nessa dinâmica, vivendo isto. Então o projeto do reino de Deus não é o projeto dos modelos dos impérios, né, que tinha naquela época que nós temos hoje, que quer ganhar pela força, pelo poder. Eu lembro conversando com algumas pessoas e falam, não, mas nós devemos defender, né, a nossa fé, defender aquilo que nos é proposto, nós precisamos ir contra. Aí eu perguntei, mas eu sempre pergunto às pessoas, o que você quer dizer com contra? É muito perigoso isso, né? O nosso testemunho, sim. Agora, ir contra os modelos propostos, no sentido que também usar dos mesmos mecanismos opressores, é, de xingamento, de vingança, de exclusão, de preconceito, isso não é cristianismo. Isso não é o reino de Deus. Basta olhar para Jesus Cristo, o que ele viveu. Aqui tem uma coisa muito interessante que a gente nunca pode deixar, né? Tem gente que quer separar, né, Jesus ressuscitado da vida de Jesus. Como que as atitudes de Jesus, né, a pregação, a cura, a revelação de um Deus amoroso e misericordioso, um Deus pedagógico, paciente, né, que espera, que acolhe aquele filho que se volta para ele. Parece que a gente quer esquecer isso, né, e muitas vezes, em algumas situações nós observando no meio dos cristãos, querem tirar isso e deixar só um Jesus poderoso, né, um Jesus que age com um chicote, né, ao modo dos grandes impérios, age com armas, que quer defender a igreja abaixo da espada, que quer defender acusando os outros, falando mal dos outros, mas tem que falar mesmo que fulano está em pecado, porque ele não pode ficar assim. Gente, isso é difamação, isso é fofoca, né? Isso aí é um pecado grave, né? Porque está destruindo a imagem do outro. É este outro que está nessa situação que precisa de acolhimento para que seja possível, né? Quem sabe, olha só que situação, né? Quem sabe ele sair daquela situação. Aí você pergunta, e se não sair? Estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos sendo presença de Deus para ele, sendo possibilidade dele ter diante de si uma transfiguração nos nossos atos de misericórdia, de compaixão, de caridade. Então a igreja de Deus não é a igreja apartada do mundo. Não, a nossa missão é justamente trazer essa presença de Deus para o meio da sociedade e lidar com todas as situações difíceis dessa caminhada e, por graça de Deus, sendo testemunhas que transfiguram, né? É lógico, sempre com auxílio da graça, nunca sem o auxílio da graça, né? Que transfiguram e que deixa os discípulos sem entender, deixa essas pessoas sem entender, mas depois fala, escuta a voz, espera aí, este Jesus, aquele, o filho de Maria e José, este homem simples
vive o amor, ele é o Filho de Deus. E ele quer que assim nós vivemos, né? Muito bem, que você possa bem caminhar neste tempo, que você faça sua meditação. Eu sempre falo isso, né? Ó, por favor, você viu aqui esse vídeo, eu comentando. Gente, você não pode deixar de fazer você a leitura, você a meditação. Quando nós ouvimos um pregador, né, a homilia do padre, é para nos auxiliar, né? Porque isso a gente já tenha feito ou está fazendo ou vai fazer, né? Essa meditação que depende, porque eu não tenho se você não tem a minha vida, eu não tenho a sua vida, né? A palavra vai dizer dentro da sua vida. Eu, como ministro aqui, falo de uma forma geral, né, no sentido que traz essa mensagem evangélica para todas as vidas. Porém, é preciso que você colha esses frutos e descubra dentro da sua vida. Isso é importante, porque fazendo assim, eu faço isso, você faz isto, nós teremos uma igreja viva, uma igreja que não fica simplesmente repetindo o que um outro disse, né? Mas sim, em cada vivência vai revelando testemunha dessa transfiguração, transfigurando neste mundo, e aí pode ajudar os outros também a fazer o mesmo processo. Você precisa fazer o processo. Tá bom? Tomar cuidado esses modelos de coach. Eu vou falar isso até cair o último cabelo na minha cabeça, né? Que tem uma tendência entre nós de achar que basta escutar um padre falando, ah, agora eu meditei, né? Agora eu participei. Tome cuidado com isso, né? Isto ajuda, porque ele foi ordenado ali para ensinar, ministrar, porém, você precisa fazer isso, né? Saia deste mundo, né? Muito do viciado em coach, viciado a estrelismo. Vá para a sua vida, né? Deixe a palavra entrar na sua vida. É o Espírito Santo que age em você e não o Padre, né? Nesse sentido. Muito bem, abraço com Deus, que você possa meditar aí a palavra. Bom domingo, tchau.